Olá, apostadores! Como vocês pediram, nós vamos falar agora sobre lotomania. Vamos entender um pouco sobre os padrões numéricos que estão escondidos atrás dos sorteios da lotomania. Então aqui vamos mostrar como é que o pessoal dentro do clube, né, como que os apostadores dentro do clube aprendem a identificar os padrões ocultos que ficam nas loterias, em qualquer loteria, tá? E aí eu vou mostrar só um deles aqui para vocês terem uma ideia. Então vamos analisar aqui primeiro. Lotomania, ela tem 100 números, né? Vai do 1 até o 99, incluindo o 0. O 0 também é sorteado. E tem 20 números sorteados, 20 bolas que são sorteadas, tá? Diferente de algumas loterias, a lotomania tem as bolas, né? Cada uma das bolas já tem os números. Algumas loterias é diferente o sorteio. Cada bola representa uma dezena e uma unidade e assim por diante. Bom, então entendemos aqui como que funciona, né? 100 números e aí dos 100 são tirados 20. Pois bem, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar toda a possibilidade. Eu tenho do 0, 1, 2, e aí para ficar mais fácil, vamos colocar aqui mais um, a gente copia e arrasta para baixo. Foi até o 100? Não, ainda tem mais, então a gente continua, 96, 100. Pronto. Então temos aqui, aliás, 99, né, que eu já coloquei o 0 lá em cima. 99 possibilidades de sorteios. Muito bem. E aí o que eu quero saber? Eu quero saber quantas vezes foi sorteado o número 1, o 0, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Ok? Para ficar mais fácil, eu não quero verificar isso eu não quero analisar o universo todo da lotomania, porque isso não vai ajudar muita gente. Eu prefiro ver isso de pouquinho em pouquinho, tá? Então aqui o processo é muito simples. Eu venho aqui, ó, do lado do 0, eu vou colocar igual conte C. De dentro dessas colunas aqui, todas elas, estou selecionando todas as colunas, conte C. De dentro dessas colunas, ponto e vírgula. Vamos voltar lá. Conte C da coluna C até a coluna V, se tiver o número 0, que está aqui na Z2. Ok? Fecho, dou Enter. 404 vezes. Fazer mais um. Igual, conte.C. Eu quero contar se da coluna C, deixa eu ir até ela. Então, eu clico na coluna C para pegar ela inteira. Eu quero contar se da coluna C até a coluna V. Vamos voltar aqui. Ponto e vírgula. Tiver o número 1. Tá? Conte-se da coluna C até a coluna V, ponto e vírgula. Tiver o número 1. Fecha parênteses, do Enter. 448 vezes. Aí a gente vem aqui, dá 2 cliques que fica mais rápido. Pronto. E aí ele mostra todas as possibilidades. Está vendo que aqui está bem equilibrado, né? Diferente das outras loterias, que tem um número menor, quanto menor a quantidade de números, mais fácil para a gente identificar. Quanto maior a quantidade de números, mais difícil de identificar. Certo? Então não tem muita variação aqui. Ó. Pode ver que todos eles ficam basicamente na casa dos 400. Não tem nada que vai para o 100, não tem nada que vai para o 700. Então aqui a gente tem tudo muito bem equilibrado. Desde o 0, que está no 404, até o 99, que está no 457. Então essa daqui foi uma das possibilidades. Aliás, um dos padrões que nós conseguimos identificar dentro do sorteio da lotomania. Mas ele não é o único, existem outros. Vou mostrar mais um aqui. Vamos ver o equilíbrio de dezenas? Agora eu vou apagar para mostrar um outro cálculo. Eu apago aqui o resultado das duas colunas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar o cabeçalho aqui
porque agora eu preciso fazer um por um. Ctrl C, vou colar aqui do lado mesmo, Ctrl V, pronto. Agora que eu vi que a barra não estava aparecendo, deixa eu fixar ela aqui. Pronto. Muito bem, então temos aqui as indicações das bolas, né? Vamos colocar uma cor aqui para ficar mais fácil de identificar. Pronto. Então aqui o branco está original, essa parte aqui, que está com uma certa cor clarinha, é a parte onde a gente vai colocar o cálculo. O que eu vou fazer aqui? Eu só quero verificar o que é par e o que é ímpar, tá bom? Então como que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco. É par. É a bola 1, então eu venho no número da bola 1. Para o Excel, o 0 é par, tá bom? E aí a gente não discute sobre isso. Aí a gente joga até bola 20, Enter. Então quando aparece verdadeiro é par, quando aparece falso é ímpar. Com isso eu consigo ter uma ideia então, deixa eu diminuir o tamanho. Consigo ter uma ideia então de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 é a quantidade de números pares, tá? E o restante números ímpares. Mas ficar contando um por um, muito complicado. Até porque eu preciso saber não só do primeiro sorteio, mas de todos eles. Ó como que vai ficar mais complicado ainda, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar par, ímpar. E aqui eu coloco igual conte.c. Conte se dentro dessa faixa aqui, ponto e vírgula, tiver verdadeiro. Deixa eu voltar lá para mostrar a fórmula. Aí. Então, ó, conte se da W2 até a AP2 tiver escrito verdadeiro. Vamos ver se ele pegou aqui. Não pegou. Deiro. Isso, fechei, dou Enter. 12, tá? Então acabou de me informar que eu tenho 12 números pares. E aqui do lado, conte.c. Desse trecho até esse trecho, ponto e vírgula. Vamos voltar aqui. Opa. Igual conte.c, abro parênteses, desse trecho até esse trecho, ponto e vírgula. Isso. Tiver escrito falso, que é a identificação dos números ímpares. Dou Enter, 8 números ímpares, só nesse primeiro sorteio. Aí eu seleciono os dois que já estão com o primeiro cálculo. Dou 2 cliques aqui nesse quadradinho no canto e ele vai fazer de todo o resto. Pronto. Aí eu consigo ter uma ideia de quantos números pares e quantos números ímpares tem por concurso. Né? Então a gente pode perceber que é quase equilibrado. Ó, aqui deu 10, 10, aqui está bem próximo, ó, 10, 8, tá vendo? Mas e aí? Eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter uma base de qual é a maioria, né, para eu saber como que eu vou apostar. Porque eu ficar sabendo disso daqui não ajuda muito, eu preciso ter uma ideia do que acontece na maioria dos casos. Então vamos ver como que a Lotomania se comporta. Par, ímpar. Existe a possibilidade de ter, lembrando, né, são 20 números sorteados, existe a possibilidade de ter um número par sorteado e 19 números ímpares? Existe. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de ter 2 pares e 18 números ímpares? Existe. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar todas as possibilidades, tá? Portanto, deixa eu selecionar aqui os dois e arrastar.
Opa, ele está copiando. Então, deixa eu fazer isso aqui, ó. Esse mais 1 e esse menos 1. Vou arrastar esse cálculo. Pronto. É mesmo. Eu tenho essa possibilidade também. 20 números ímpares e nenhum par. Vamos analisar, né, se isso acontece. Agora sim a gente começa a brincadeira. Na verdade eu coloquei o ímpar aqui só para vocês visualizarem, porque basta uma coluna só, ou a ímpar ou a par. Então eu venho aqui e coloco igual conte.c. Eu vou analisar a par. Então conte se na coluna AQ, que é onde estão os números pares, ponto e vírgula, aparece 0. Eu quero que ele conte quantas vezes o 0 aparece ali. Nenhuma vez. Nunca aconteceu isso. Ok, até aí não é estranho. Aí a gente arrasta. Quantas vezes teve só um número par? Só uma vez. Quantas vezes teve 20 números pares? Nunca. Quantas vezes teve 17 números pares? Nunca. Quantas vezes? Deixa eu apagar o ímpar aqui que agora ele está atrapalhando. Agora olha que interessante, nós temos aqui 10 com a maior quantidade. E é justamente o meio dos números, né? Então vai de 0 a 20, os números que são sorteados. Quanto mais for sorteado, essa daí é a regra dos grandes números. Quem usa padrões numéricos para jogos dentro de cassino, jogos de cartas e assim por diante, conhece bem isso daqui. Quanto mais você sortear, mais a tendência é ir acumulando no equilíbrio, ou seja, no meio. É igual par e ímpar. Quanto mais você jogar par e ímpar, né, ou cara e coroa, mais vai equilibrando entre os dois, mais vai ficando igual. Isso quando você tem duas opções. Quando você tem mais opções, que aqui é o caso, né, tem 20 e não só duas opções, quanto mais você jogar, mais vai ficar no meio. Isso daí vale para muitas coisas, tá? Inclusive quem faz apostas esportivas é a mesma coisa. Quando você tem dois times, usa a regra também, igual cara e coroa. E quando você tem várias partidas, você usa a mesma regra aqui, que é como se fosse do 0 ao 20. Tá? Depois a gente até pode conversar, fazer um vídeo só sobre isso. Pois bem, então aqui ó, podem perceber que se a gente tivesse que apostar na Lotomania, com certeza procuraria equilibrar. Ah, mas se vocês sempre fazem isso? Não. Por que não, se você está vendo que é o equilíbrio? Então, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Espero que vocês estejam assistindo em tela inteira aí, porque fica bem pequenininho os números, mas é assim mesmo. Quem trabalha com grandezas tem que mostrar tudo, não adianta ficar mostrando só numerozinhos, não. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Apostadores profissionais não pegam todas as apostas e fazem isso. Por quê? É simples, dá uma olhada em cima. Você está vendo que aqui o 5 teve 22 vezes que aconteceu de ter 5 números pares? Você está vendo que aqui no número 14 aconteceu 63 vezes? Então isso significa que de vez em quando vai acontecer. E aí, quem é apostador profissional não quer ser pego de surpresa. Então, essa história de que eu vou na lotérica fazer uma aposta, isso não existe. Você tem que juntar dinheiro para você fazer várias apostas. A maioria delas vai ficar aqui no equilíbrio, mas você tem que ter algumas outras apostas onde você vai ter só 9 números pares, outras onde você vai ter só 11 números pares, algumas outras poucas onde você vai ter 14 ou 13 números pares. Equilibra, porque você não tem a mínima ideia quando que vai acontecer de vir o 10, de quando vai acontecer de vir 12 números, de quando que vai acontecer de vir 8 números. Você não tem essa ideia, tá bom? Então, procura cercar as possibilidades para você não perder. É isso, coloca aí nos comentários o que vocês acharam disso, se vocês querem aprender mais sobre padrões numéricos. Entra lá no nosso clube, vocês vão aprender isso e muito mais. Vocês estão vendo que é bem fácil, né? Bem simples. E depois eu vou ensinar vocês como que você pode aprender mesmo que você não tenha o Excel instalado no seu computador. Tem uma opção gratuita que está disponível para todo mundo e quase ninguém sabe.
Entrem lá no nosso clube de apostadores, vocês vão aprender muitas outras estratégias e vão se dar muito bem, não só na Lotomania, como Loto Fácil, Mega Sena, até mesmo o Jogo do Bicho, que vocês podem obter lucro toda semana. É só vocês aplicarem aquilo que nós ensinamos lá dentro.